Gravar. Só uma coisa, Malu, você vai sair e mesmo assim vai ficar gravando por você aí, é isso, né? Não, vai ficar gravando com você, porque eu vou botar você de anfitrião. Ah, tá. Já Então vou você colocar, já... mas Tá, já pus para gravar. tá, entendi. Então vamos começar, né, gente? Então vamos à nossa oração, né? Amigos espirituais aqui reunidos conosco, os encarnados, e os demais desencarnados presentes que também vêm assistir, participar dos nossos estudos, que nós também somos partícipes, crendo na influência mediúnica de espíritos superiores a nós, em todas as capacidades e em todas as virtudes, que tentam nos fazer, a todos nós, de meio, para que o conteúdo dessas obras espíritas esteja mais arredondada possível e mais fértil, adequadamente, a lançarmos em nossos próprios solos. Agora também sabemos das responsabilidades individuais de cada um dos solos, de poder fazer frutificar essas sementes do Evangelho dentro de si mesmos. Porque essa é a meta de todos nós, de forma a alterarmos de uma vez por todas, de uma vez por todas e definitivamente, o nosso mundo mental e o nosso mundo sentimental, de forma que nós nos tornemos um espelho cada vez mais limpo, a refletir a beleza espiritual desses espíritos que também esperam de Jesus a luz, para que eles possam refletir cada vez melhor em todas as direções, que é o mesmo desejo que nós temos, servindo todos nós de numa cadeia de médiuns, a refletir a beleza espiritual do nosso guia, que é o nosso Mestre Jesus. Mestre querido, aqui estamos, Senhor, conforme as nossas disposições, porém, principalmente pelo pensamento e pelo sentimento, nos colocando ao máximo que conseguimos à disposição nessa cadeia de mediunidade, para que possamos servir-nos uns aos outros. E principalmente, Jesus, faça com que esses estudos calem mais fundo na nossa própria mente, que entrem mais nos nossos ouvidos do que nos outros ouvidos, porque somos nós que muitas vezes falamos que mais necessitamos do aprendizado dessas obras espíritas. Assim, Jesus, envolve-nos a todos com teu amor, para que estejamos com o pensamento constantemente voltado para ti, para esses amigos espirituais superiores, no intuito de servir a nós mesmos e de servir aos outros que caminham conosco, todos buscando a tua direção. Abençoa-nos, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, né, gente? Nós nos propusemos ousadamente a fazer um resumo do livro Ação e Reação. Então, vamos lá, concatenando aqui os pensamentos. A finalidade do livro Ação e Reação é que nós valoremos a nossa reencarnação. E para isso, o livro se divide em duas partes. A primeira parte, ele tenta mostrar qual é a consequência da vida que nós podemos levar no caso de erros mais significativos, de erros mais crassos. Quais serão as consequências justamente para que nós tentemos dar uma conduta melhor à nossa vida para evitar esses erros que são retratados no livro Ação e Reação, basicamente em 6 histórias. Em 6 histórias, 2 principais e 4 outras histórias, digamos assim, paralelas, mais curtas, porém também de um significativo valor para que nós, dentro do quadro em que nós vivemos, possamos
ampliar o máximo de atenção possível para levar uma reencarnação de forma mais valorada sentimentalmente por nós mesmos. E a segunda parte, apareceu um negócio aqui, tirei da frente. E a segunda parte mostra justamente a necessidade de nós analisarmos a nossa reencarnação atual, para a gente poder enquadrá-la em 5 tipos de reencarnação. Então, qual é a vida que eu estou levando? Qual é a reencarnação que eu estou levando? Porque as possibilidades possíveis são 5. Ora, e também não vamos pensar somente em nós, mas também, como nós estamos numa família, podemos pensar na reencarnação das pessoas próximas a nós, porque elas também vão se incluir em 5 casos possíveis de reencarnação. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é de ascensão, quer dizer, a pessoa está progredindo. A pessoa está progredindo, mas, em regra, em algum grau, repetiu erros de vidas pregressas e, ainda assim, com a repetição de erros de vidas pregressas, a espiritualidade superior julgou que essa pessoa, apesar da repetição do erro, ela ainda está em condições de seguir no caminho ascensional. E ela põe, então, a espiritualidade superior, uma carga maior em função desse erro na vida atual, já coloca na própria vida atual uma carga de peso maior, porque crê que essa pessoa, mesmo com esse peso excessivo, tem condição de subir. O segundo outro caso é o contrário. É o contrário no sentido de que a espiritualidade superior, pela repetição de erros de vidas pregressas, julga-nos, não vai ter condição, renasceu com essa finalidade de resgatar esses débitos, mas está justamente repetindo as causas desses débitos, a ponto de que é necessária uma interrupção nesse processo ascensional. Então, vai deixar esses débitos para a próxima vida e talvez, na próxima vida, o caso esteja agravado. Agravado principalmente pela conduta da própria pessoa, porém também pelo que ocorrer de consequência para os demais membros da família. Aquela pessoa será responsabilizada, e sendo responsabilizada, tem que arcar com as ações futuras de forma que possa restabelecer a ordem. Mas, nesse segundo caso, ficou algo interrompida, aquele processo de reajustamento, aquele processo de recuperação, de reparação. O terceiro caso é aquele em que a pessoa, ao contrário dos 2 primeiros que estavam em ascensão, um continua com um peso mais significativo e o outro interrompe. O terceiro caso é alguém que está em decadência. Alguém que está em decadência, e às vezes em prazo, vamos falar a verdade, em prazo milenar, em prazo de 2 milênios até. E aí, por um arrependimento qualquer dessa vida inteira de erro, a pessoa, por esse arrependimento, a espiritualidade superior faz com que ela reencarne, de forma que essa reencarnação seja simplesmente um estágio de interrupção na soma sucessiva de equívocos em diversos séculos. Esse é o terceiro caso. E qual é o quarto caso, João? É o caso que a gente tem que se espelhar. É o caso que a gente tem que se espelhar. E que a pessoa vem de erros crassos, porque ninguém vem como se crê, né? Vamos botar com mais equilíbrio as palavras, mas raramente no mundo de provas e expiações aí está cada vez melhor, mas em regra no mundo de provas e expiações nós todos cometemos erros muito significativos em vidas passadas. O próprio livro diz que nos centros espíritas está cheio de casos e cheio de dramas, na verdade, cheio de dramas significativos de vida pregressa, remota ou próxima. Quer dizer, vai no centro espírita, qualquer centro espírita do Brasil,
ali está cheio de drama. Todo mundo ali tem uma história, ou de vida passada próxima, ou de vida passada muito remota de erros significativos. Mas esse quarto caso é justamente, não importando a origem dos equívocos, a pessoa seguiu trabalhando de uma forma com tanto afinco, com tanta prática do bem, com tanto estudo, com tanta devoção. Eu vou colocar em especial a doutrina espírita, vou colocar dessa forma, mas a gente pode abrir o leque, saber que isso, né, não é o espiritismo que salva, apesar dele ser uma alavanca que nos permite mais facilmente a vitória sobre nós mesmos. A gente sabe que o caminho está aberto a todos, né? Mas colocamos assim dessa forma, já que nós somos espíritas. E a pessoa segue, então, com um imenso esforço diário, não medindo esforços para a vitória sobre si mesmo, a ponto de não só ela recuperar aquele planejamento, digamos assim, se tornou adequado, ela está realmente cumprindo aquilo que foi planejado para... como é? Gravar o outro livro, né? Cumprir aquele planejamento que estava preparado, que foi previamente estudado para ela, mas ela está caminhando tão bem, que aquilo que ia ficar para os séculos futuros, a espiritualidade já traz. Então, às vezes, são provas graves, são questões significativas que iam ficar para séculos seguintes, mas que a espiritualidade traz porque aquela pessoa está se tornando apta pelo trabalho, pela própria recuperação. A ponto de, nesses casos, às vezes, o planejamento ser até de uma doença algo expiatória, que vai levar à recuperação, pelo menos do planejado, mas pelo trabalho, amaina a doença, tanto em intensidade quanto em frequência, e ela passa a pegar páginas do livro do planejamento de vidas futuras e trazer para o presente para ela se recuperar. E o quinto caso é justamente da recuperação através da expiação. Nós temos muita dificuldade em ver a dor, o sofrimento, as doenças como um processo de expiação que há de nos libertar e de nos levar à alegria. Porque, em regra, mesmo os espíritas, até algo estudiosos, eles sempre observando as expiações, as doenças, eles ficam, pelo amor de Deus, o que essa pessoa fez na outra vida? Nunca pensa na finalidade, mas o ideal é pensar no futuro. Meu Deus, através dessa expiação, a pessoa está se recuperando brilhantemente. Então, é o que trata o livro Ação e Reação. Vamos fazer um resumo mais sintético. Valorize a sua reencarnação, porque a depender da vida que você está levando, essas são as consequências em 6 histórias. Analise a sua própria reencarnação e vê se a sua reencarnação se enquadra em alguns desses 5 casos possíveis de reencarnação. A ascensão com maior peso, estava ascensional, interrompe, estava em descendência, interrompe a descendência, está indo muito bem através do trabalho, antecipando planos que iam ficar para séculos futuros, e o processo expiatório como de recuperação, né? Então, é isso que trata o livro Ação e Reação. Eu tenho que olhar o tempo aqui para eu não me perder, que eu tenho 1 hora, né? Então, vamos lá. No livro, o que se destaca no livro Ação e Reação? O serviço. O serviço, as circunstâncias em que são realizados os serviços. Uma coisa que nós precisamos, talvez, acrescentar aí nos nossos raciocínios, não é assim. Não é assim, eu quero levar uma vida boa porque eu quero ir para uma colônia superior, ficar lá em nosso lar. Lembrando que nosso lar é um local de espíritos que faliram. Basta ler o livro Os Mensageiros, o livro Nosso Lar é um local de espíritos que faliram. Então, eu não quero falir, quero ir para um lugar mais alto e para fazer o quê? Para ficar lá repousando? Não. Porque o local de trabalho nosso é junto com quem está em dificuldade. Então, é nas regiões inferiores que nós devemos trabalhar. Veja, por exemplo, o caso de Silas e Druso.
Eles estão ali há 40 e 50 anos, respectivamente, mais ou menos, naquela região inferior de trabalho, em que não tem nem luz solar, tem que ter um relógio de 24 horas para apontar qual é a hora naquela região de trevas, que eles, tendo cometido o Druso, um assassino direto, e o Silas, um assassino indireto, que levou seu pai a ser assassinado pelo apego significativo ao dinheiro, vai levar à desconjuntura, à desestrutura completa da sua família. Ele vai ser responsabilizado indiretamente pelo assassinato do seu pai, carregando uma significativa hipocrisia, fingindo ser um... Como é que fala a madrasta? E o que é o homem para aquela madrasta? É o quê? Enteado? Enteado. Fingindo ser um excelente enteado, era um péssimo enteado, levou a desestruturação familiar completa e ele vai, então, ser responsabilizado por aquilo. Mas eles ficam esses prazos de 4 décadas e 5 décadas no plano espiritual, em região inferior, progredindo significativamente muito mais do que André Luiz, que estava em nosso lar. E André Luiz não foi assassino. Então, vejam qual é o local no qual nós devemos trabalhar. Tudo bem que a gente até more num lugar superior, vai morar em Saturno, vai morar em Júpiter, né? Mundos aí regenerados e felizes, respectivamente, mas você tem que vir trabalhar numa região, nós temos que vir trabalhar aonde possa dar resultado um trabalho, principalmente para o nosso mundo íntimo, para que o nosso mundo íntimo seja um mundo de paz, nós devemos trabalhar externamente para a construção do bem para todos, e isso é em região inferior. Um próximo estágio do trabalho seria, bom, eu melhorei tanto significativamente trabalhando nessas regiões inferiores, apesar de morar num bom local, que agora eu vou montar um centro de mensageiros. Ou não vou montar um centro, não precisa montar um centro de mensageiros. Você vai trabalhar num local no qual já tem um centro montado para que não seja só você a fazer essas tarefas, às quais você ficou muito apto pelo desempenho do trabalho nessa região inferior, mas você vai participar ou vai montar um centro de mensageiros para que você que se tornou especialista e apto de trabalho nessas regiões inferiores comece a tornar diversas pessoas, né? Milhares de pessoas, se Deus quiser, a realizar aquilo que você já se tornou apto a fazer. É o que faz o Telésforo, né? É o que faz o Telésforo no livro Os Mensageiros. Ele trabalhou tanto nessa região inferior que ele volta para dizer como se deve trabalhar lá no centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. Porque o mensageiro não é aquele que vem, escuta aí, vou transmitir uma comunicação agora, tá bem? Não, o mensageiro, ele é a mensagem de paz. Ele é a mensagem do evangelho, ainda nas circunstâncias mais difíceis. E depois a gente segue nesse processo evolutivo, apesar de trabalhar num centro de mensageiros, continuando em alguns períodos de tempo semanal, voltando a essas regiões inferiores e trabalhando e auxiliando naquilo que a gente fazia com mais ênfase, com mais frequência, diminui um pouco para formar mensageiros, mas você continua naquele trabalho e vai, e você vira, assim, um ministro Sânzio, em que você vai a todos os centros de mensageiros, a todas as casas de oração, e você meio que dirige tudo, porque você está muito apto a realizar aquele trabalho que você desenvolveu há milênios. Ou vai que a gente se torna um São Dinis, por exemplo, né? Um São Dinis que faz a mesma coisa que o ministro Sânzio, aquele que faleceu no 3º século, na França, que teve já cristão, né? Vejam bem, cristianizando na França, povos bárbaros, ele teve a sua cabeça decapitada, São Dinis, né? Teve a sua cabeça decapitada e, por um fenômeno dele próprio de animismo, pela energia que possuía, e também auxiliado pelas energias superiores para impressionar aqueles bárbaros,
ele, apesar de ter decapitado, andou significativamente um bom período de tempo e tentou colocar a própria cabeça no lugar. Então, foi um fenômeno que atraiu muita gente e ele continua como ministro Sânzio a trabalhar, porque ele vai lá no Campos de Paz, do livro Os Mensageiros, fazer o quê? Formar mensageiros. Formar mensageiros, né? Então, vamos lá. Agora, e de que trata o livro, João? São 6 histórias, de tamanhos diferentes, mas todas com significativa importância. A primeira delas, a mais simples dela, é: o que é que nós estamos lendo? O que é que nós estamos lendo? O que é que nós estamos estudando? Porque esse conhecimento vai fazer parte do nosso perispírito e vai se refletir no nosso mundo íntimo como uma energia viva. Como uma energia viva que pode nos fazer, por exemplo, mal. No livro tem uma mulher que ela lê sobre obras demoníacas, né? Que foram escritas pela igreja em séculos passados. E lendo sobre aquelas obras demoníacas, ela vai guardar as suas leituras no seu mundo mental. Então, ela tem um clichê mental. De vez em quando, ela crê que vê um demônio lá, um demônio desses dos livros sobre demônio. Então, ela acredita estar diante de um demônio quando isso não passa de algo do seu próprio pensamento. Mas, sendo um pensamento, é uma energia viva. Sendo uma energia viva, interage no perispírito dela. Então, ela se sente ferida, ela ouve o demônio, o demônio toca nela, cutuca ela, mas é tudo ideia própria dela agindo no seu próprio perispírito, né? O outro caso a segunda história não é razoável que nós não falhemos com os próximos mais próximos. Porque, sendo os próximos mais próximos, nós reencarnamos. Tem um barulho de fundo aí, gente, que seria bom evitássemos. Então, não podemos falhar, ou é bom que não falhemos com os próximos mais próximos nossos. Porque justamente a reencarnação teve por finalidade nos colocar ao lado dessa pessoa para um processo de recuperação daquela relação que está algo um tanto conflituosa. E isso é o básico de todas as famílias, porque isso é família. Antes de tudo, é um grupo de espíritos reunidos que há um caso de desavença, de desunião, que a reencarnação apaga aquele ódio, a reencarnação faz com que aquela leviandade vire um dever e nós vamos, todos nós, num processo eficaz, algo de aflição, mas é uma aflição eficaz para a recuperação nossa própria desses elos familiares. E no livro a gente tem aquela mulher que jovem, muito rica por parte de pai, casa-se com um jovem e ela, com vergonha da mãe, que era pobre, expulsa a mãe de casa. Né? Lembram? Então, ela, depois de um tempo, com algum grau de amadurecimento, ela se arrepende e tenta pelo trabalho no bem, vai à religião católica e tenta trabalhar no bem para apagar aquele arquivo de equívoco praticado com a sua mãe e não apaga porque o desvio com o próximo mais próximo é coisa grave, ou então ela deveria ter trabalhado de uma forma tão descomunal, vou usar essa palavra mais simples, para apagar aquilo, porque a falha com o próximo mais próximo é muito grave, né? E a gente tem também quais outras histórias? A da Laudemira, né? A da Laudemira, que foi uma falha com base no sexo, mas que, com base no sexo, ela cometeu diversos outros crimes, naturalmente cometeu aborto, ela separou familiares, porque, sendo uma mulher muito bela do século XV, vai levar a rainha Joana da Áustria a construir bordéis, a levar uma vida de dissolução, em que homens digladiavam para ficarem com ela, homens casados separavam-se das suas mulheres, enfim. O erro dela de natureza sexual, envolvendo, porém, outras espécies de crimes, foi tão grave que ela, em 5 reencarnações, em 5 séculos diferentes, ela não consegue se recuperar. E nesses interstícios dessas 5 reencarnações, ela sempre volta para a Mansão Paz,
em estado muitíssimo precário psicologicamente, a ponto de nem conseguir conversar. Então, vejam como é. A gente acha assim, né? Ah, só vai sofrer. Não. É um sofrimento tal em região inferior que a debilidade mental nossa, que nenhum de nós seria são. Nenhum de nós seria psicologicamente são numa região dessa. Percebe? E a Laudemira chega a tal ponto de deperecimento do seu raciocínio e do sentimento que ela fica sem falar nesses 5 intervalos de reencarnação, né? Então, foi a falha do sexo. E qual é o outro caso? Eu estou começando com as histórias mais simples, as 4 histórias mais simples, para depois ir para histórias maiores. É o caso de alguém que também está indo bem, né? Um engenheiro que, mesmo sendo engenheiro, escolheram bem essa profissão para colocar no livro. Ele recebe para o exercício da engenharia a contribuição mediúnica de outro engenheiro desencarnado, né? Mostra lá o seu pai o está auxiliando em todas as atividades profissionais. A gente tem espíritos que nos ajudam, não tenhamos qualquer dúvida disso, de que a mediunidade está como base de tudo. Lembram da questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz o quê? A questão 459 do Livro dos Espíritos diz que nós somos dirigidos pelos espíritos de tanto que eles nos influenciam. Questão 459 vai dizer isso. A 457, 2 anteriores, e a 457A vai dizer que multidões de espíritos conhecem os nossos pensamentos que nós desejamos ocultar até de nós mesmos. E a 458 vai dizer que dessas multidões, os espíritos levianos, eles querem nos atrapalhar, eles querem nos impacientar, de forma que eles possam rir, de forma que eles possam zombar das nossas impaciências, né? Dos nossos desarranjos mentais. Mas que os espíritos sérios, eles buscam, eles lamentam as nossas dificuldades e buscam nos influenciar positivamente. Então, vejam que a mediunidade está em tudo. Então, o livro Ação e Reação mostra lá um engenheiro que, exercendo a engenharia, recebe o amparo de outro engenheiro. E ele também, uma coisa que a gente não pode esquecer é o valor das boas músicas. O valor das músicas elevadas, das músicas clássicas, ou das músicas que nos trazem boa lembrança, sem cair em músicas de baixo nível, porque a música eleva a nossa alma. A música tem um poder de transcender, é uma espécie de prece que nos eleva. Então, vamos às histórias principais do livro. Quais são as histórias principais do livro? É a história do Antônio Olímpio e a história do Silas, que tem diferenças e tem semelhanças. Qual é o erro crasso de Antônio Olímpio? Ele, por questão de dinheiro, assassinou voluntariamente, ele quis assassinar os seus 2 irmãos. Qual a diferença? Um pouco de diferença e semelhança com a história de Silas. Silas, ele não vai desejar matar ninguém, mas da sua avareza muito significativa, o assassinato e depois a morte, basicamente em função do assassinato cometido, terão consequências naturais. E ele, mesmo sem ter essa intenção, ele vai arcar com as responsabilidades por tudo aquilo que praticou e as consequências oriundas do que praticou, ainda que não tenha tido a intenção, ele, em algum grau, participa. Então, vejam, aí tem uma certa diferença. Por quê? O Antônio, então, ele carrega um percentual de responsabilidade. Antônio Olímpio carrega a responsabilidade toda. Ele, para ficar com os recursos da família, ele assassinou seus 2 irmãos, né?
dando para eles um sonífero, levando um barco para dentro do rio, e naquele local mais fundo e onde a correnteza era mais significativa, ele virou o barco, os irmãos morreram ali. Doce ilusão das mais simples. Por quê? Ele, desejoso de ficar com todos aqueles recursos, o que vai acontecer com ele? Vai ficar mais um pouquinho de tempo ali, 5, 6 anos encarnado, e um prazo muito superior, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes superior ao prazo encarnado, sofrendo as consequências do assassinato praticado. E antes de gozar de todo esse dinheiro, como ele queria, a sua própria esposa, que vem de região superior, e ela vem resgatar débitos significativos, mas o livro mostra que o caso dela não vai ser analisado, porque eles estão num local de região inferior, na Mansão Paz, né, região abismal, mas o caso dela não vai ser analisado. Por quê? Porque ela vem de região elevada. E ela se suicida, mas ela se suicida sobre uma influência obsessiva desses dois como que chama? Cunhados? Dos 2 cunhados que foram assassinados. Né? Então, vejam o caso dela. Aí o agente espírita, na superpressa, crê assim, suicida. Não, tem que analisar cada detalhe. Ela veio para aquela prova e provavelmente ela resgata, através daquele suicídio no lago, débitos muito mais antigos da sua vida, percebe? Do que os irmãos, os 3 irmãos ali num conflito constante de vidas próximas, ainda não resolveu esse conflito, Antônio Olímpio mata os 2. Né? Então, o que acontece com Antônio Olímpio? Pouco tempo gozando a vida, a mulher morre, ele logo a seguir morre, sozinho, sem recurso, carregando uma dor significativa, o arrependimento com a tristeza vinculada, vai fazer com que ele seja seviciado pelos irmãos, a tal ponto de que depois de um tempo, vejam isso, depois de um tempo os irmãos se cansaram de agredi-lo. Então coloca ele aí com esses espíritos monstruosos que vão transformar ele num polvo, porque foi isso que ele fez com a gente. Ele agiu como se fosse um polvo, que fica escondidinho, quando passa o peixe, pá, pega o peixe, foi isso que ele fez. Então ele é um polvo. E aí os espíritos transformam ele num polvo. Né? E ele chega na Mansão Paz para receber aqueles atendimentos, e um dos serviços da mansão é esse. Qual? O tratamento magnético. O tratamento magnético, porque aquela pessoa que chega ali, ela está completamente deformada, às vezes sem falar nada, ou às vezes não falando coisa com coisa, mas ela está retratando os que estão falando os seus erros de vida anterior, os seus erros passados. Né? E outra diferença para o Antônio Olímpio, ele vai narrar, então, essa história que a gente falou entre o Antônio Olímpio e o Silas. Outra diferença, o Antônio Olímpio, ele não fez nada em vida, ele não se formou em nada, ele não estudou nada, ele só queria herdar os recursos da família. E o Silas? Qual foi a história do Silas? A história do Silas também é apegada ao dinheiro, mas ele vai se formar médico. Porém, ambos, aí uma semelhança, ambos não vão se lembrar do que foram em vida passada. Porque os erros da última vida impedem os acessos de arquivos anteriores. Então, o Antônio Olímpio está ali no plano espiritual e ele vai logo reencarnar, porque ele não adquiriu conhecimento na última vida para que ele possa auxiliar a si mesmo e se recuperar. De forma diferente, por exemplo, de Silas, que estudou medicina, cometeu erro, mas ele lembra pelo menos do conteúdo médico. E ele vai, então, trabalhar como médico no plano espiritual, em busca de ressarcir débitos, de ressarcir esses débitos, diferente do Antônio Olímpio. Olha, tu reencarna, e a tua reencarnação vai ser quase que imediata, porque a sua função mais fácil para você mesmo tu tem que devolver a vida e os bens a teus irmãos, que agora serão teus filhos.
né? Você tirou a vida deles e tirou os recursos. Então, você vai ter que devolver a vida e dar os recursos. Silas, não. Silas, ele se formou em medicina. Então, ele tem condição de ficar no plano espiritual 40 anos, 50 anos, trabalhando para que a sua próxima vida seja uma vida realmente vingativa, que dê resultados, que vingue. Então, ele trabalha exaustivamente como médico no plano espiritual, mas praticando a medicina espiritual, na esperança de que, mesmo quando ele estiver reencarnado, que aqueles conhecimentos surjam para ele como conhecimentos inatos. Então, ele vai voltar para a sala de medicina, encarnado, e ele vai ser talvez um excelente estudante de medicina e um bom profissional médico. Então, a ascensão espiritual que ele vai dar em relação ao Antônio Olímpio talvez seja mais significativa, porque ele vai ter a madrasta como irmã, mas ele também pode trabalhar muito na área médica, ajudar na caridade, fazer o bem. Então, ele vai ter uma condição de dar uma ascensão mais significativa do que o Antônio Olímpio. Se lembrarem a história de Silas, só para resumir, o que ele fez? A mãe dele faleceu, se formou médico pela mãe, mas não quis exercer a medicina, família muito rica, ele só pensava nos recursos. Com a morte da mãe, passou a vigiar o próprio pai em função dos gastos com relação ao inventário, porque uma parte já era dele. O pai casa-se de novo e ele se desespera, porque ia ter que dividir os recursos familiares, que eram só dele, agora com a madrasta. Então, ele planeja, arma com o Armando, um primo e ex-namorado da sua madrasta Aida. Ele faz uma trama por um prazo de 2 anos para fazer com que eles caiam no adultério, fingindo ser um bom enteado, agindo com, então, hipocrisia. Mas, por consequência, o que vai acontecer? O pai, ele leva o pai a ver a traição que ele próprio armou previamente para que ocorresse dentro da casa dele, vejam que coisa. Então, ele armou, mexeu na maçaneta para que a maçaneta pudesse abrir quando ele trouxesse o pai. Vejam que a artimanha dele. Trouxe o pai já com idade, um pouco doente, não pôde. Foi bom que não fiz, senão ia cometer um outro assassinato, né? Assassinando o Armando, não teve condições de assassinar o Armando, não teve condição de lutar com o Armando, mas vai, depois de um tempo, envenenar a sua segunda esposa. E ele próprio, depois, no estado de arrependimento, de loucura, porque quem assassina alguém, naturalmente, vai ficar louco completo. Então, ele, logo a seguir, morre. E essas consequências, Silas não esperava. Está aí todo o dinheiro, pode ficar com todo o dinheiro, mas agora você está sozinho. Sozinho. Quem sabe o que é solidão aí sabe da dificuldade que é viver em solidão. Então, ele está ali, sozinho, e logo a seguir, ele... Tem um cachorro aí, gente. Cortem o cachorro aí. Então, e logo a seguir ele morre também. Mas ele vai narrar essa história para recuperar esses 2 irmãos que estavam obsidiando o Antônio Olímpio e o próprio filho do Antônio Olímpio. E a esposa do Antônio Olímpio, que eles obsidiaram e que ela, então, se suicidou em função da obsessão, é trazida, porque vamos trazer um conhecimento significativo para a nossa vida, nesse específico ponto. O grau de compaixão da vítima, participa do processo de recuperação dos algozes. Isso é um ponto fundamental para que eles deixem de obsidiar a família, venham para a Mansão Paz e aceitem depois renascer como os filhos de Antônio Olímpio, recebendo dele a vida e, posteriormente, os recursos. Então, essas são as histórias principais e as 4 histórias secundárias.
Então, quais são os serviços que são, digamos assim, desenvolvidos lá? Os serviços que são desenvolvidos lá são estudos, palestras para aquelas pessoas doentes, para aquelas pessoas deformadas, que elas são todas idênticas, elas parecem zumbis, elas parecem caveiras, são todos semelhantes, ninguém sabe quem é quem, pelo próprio estado de depreciação semelhante do próprio perispírito, são todos iguais. Então, tem lá um estudo de 2 vezes, 3 vezes por semana a respeito do ânimo, porque o principal é que eles estão com o ânimo significativamente abatido. E é preciso, então, reanimá-los, porque eles têm que ver na reencarnação a porta de saída do inferno que eles próprios criaram para si mesmos. Então, a tarefa fundamental ali é ânimo, para que a reencarnação futura de vocês vingue, para que a reencarnação futura de vocês tenha valor. Aí, para eles entenderem por que eu estou nesse estado, por que eu estou nessa dificuldade. E aí o livro vai falar a respeito do perispírito. Então, se a gente trabalhar num lugar desse, tem que saber do perispírito. A gente vai ter que falar do perispírito. O perispírito tem os centros de força, o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, enfim, todos os centros de forças que as energias interagem entre si, né? Desses centros de forças. E no corpo físico, esses centros de forças vão corresponder às glândulas do sistema endócrino, que produzem os hormônios para reger a nossa vida. Então, o que é que vocês fizeram? Praticando o mal voluntariamente, vocês desestabilizaram o próprio perispírito e, por consequência, o corpo físico de vocês, em função desses hormônios, terão doenças congênitas significativas. Então, não vai bastar que vocês reencarnem com essas pessoas dentro do seio familiar, com essas pessoas com as quais vocês falharam, com as quais nós falhamos. Porque, veja, o Antônio Olímpio vai ser pai de 2 meninos que eram seus irmãos que ele assassinou. Me digam, esses meninos vão querer abraçar o pai, vão morrer de amor pelo pai, não é como diz o Evangelho, né? Pelo amor de Deus, esse menino tem distância de mim. Lê o Evangelho, o que diz aí? Ou ele ou você falharam, foi você. Você falhou, olha aí. Recupere-se, essa é a oportunidade. A reencarnação apaga o ódio. E a reencarnação faz com que a leviandade vire um dever. É claro que isso vai ser um processo de aflição, porque o meu filho não gosta de mim. Mas é claro que ele não gosta de você. Você não sabe, é que você o matou, você não pode saber disso, senão você vai se destrambelhar de vez psicologicamente. Então, você, num processo de aflição eficaz, vai se renovar. Aí, então, tem que falar isso lá para eles. Aí vejam, aí, você, meu filho, veja que você está com artrose, artrite, ou qualquer outra doença que te dificulta a locomoção, que você tem dificuldade de se locomover. Isso foi que na vida passada você tinha uma capacidade intelectiva, motora muito significativa, que você foi um desportista renomado no mundo, e assim você angariou muitos recursos, você angariou, então, interesses de muitas mulheres, você que é homem ou você que é mulher, de muitos homens, e agora, como você faliu com essas pessoas, mas a causa originária foi o seu bom desempenho na dança, no esporte, você agora está assim com o seu perispírito, e isso vai se refletir no seu corpo físico, e você vai renascer com artrite, com artrose, com outras doenças que vão, de certa forma, dificultar a sua locomoção. Você, meu filho, você que bebeu demais, ou fumou demais, ou caiu na gula, veja como está o seu perispírito agora. O pilouro
está desajustado, você tem pancreatite, você tem outras doenças quaisquer do aparelho digestivo, refletindo aí no seu perispírito, você não consegue se alimentar agora direito, isso vai se refletir na próxima vida, né? A sua próxima vida vai ter essas deficiências. Você, que através da oratória inflamou muitas pessoas a praticar aquilo que eles não deviam, você vai nascer com uma afasia ou com alguma doença das cordas vocais. Você que era uma pessoa muito bela, veja agora como você está com uma dermatite, uma equimose. Isso vai se refletir na próxima vida, porque você usou da sua beleza para ferir corações. Você que na área do sexo, né? É claro, a gente não vai falar assim, mas é porque a gente está tentando falar da forma simplória. Falhou na área do sexo, comprometendo diversos corações. Vejam aí como está a sua área genésica, como estão os testículos, como estão os ovários, com determinadas deficiências. Isso vai se refletir no corpo físico, né? Você, meu filho, que se suicidou dando um golpe no seu, uma lesão no seu coração, você vai nascer com mongolismo, porque o que caracteriza o mongolismo é a deficiência cardíaca. Você, meu filho, que atirou dando um tiro no seu cérebro, você vai nascer na próxima vida com autismo e outras doenças secundárias do autismo, porque foi isso que você fez. Você, meu filho, vai nascer em determinado momento com a doença de Guillain-Barré, foi que você tomou veneno. Você tomou veneno e lesou o seu sistema nervoso aí do perispírito, do corpo físico, e isso vai se refletir, né? Então, tem essas palestras, são esses assuntos. Tem a enfermaria, tratamento da enfermaria, e que muitos dos enfermos ainda estão telepaticamente vinculados aos obsessores do lado de fora. Então, às vezes, eles querem quebrar a enfermaria inteira, né? Tem os serviços das expedições, que diariamente sai uma expedição, sai outra, para trazer para a mansão pessoas que estão em condições de receber atendimento depois de 10 anos, 40, 50, 100 anos, um mês, né? Tem a defesa, porque todo dia esse é um local que sofre ataque. As forças organizadas do mal todo dia tentam atacar a Mansão Paz. Então, tem uma agulha de observação, tem uma rede de defesa. Você vai ter que defender o serviço e, às vezes, tem que usar uma arma elétrica para provocar a sensação de morte. Ele não vai morrer, meu filho, fique tranquilo. Depois, o perispírito dele, pelo corpo mental, vai se recuperar, mas ele precisa parar de atacar o serviço de Jesus aqui, né? O que mais? Tem aquele do passe que a gente falou, ou se a gente já for direto para uma região inferior dessa, depois tem que virar um orzil, né? Botar na nossa casa pessoas para que não tem condição dessa pessoa ser atendida na mansão. Mas ela está na iminência de ser atendida. Ela está na iminência de ser atendida. Você quer aí na sua casa, do lado de fora da mansão, receber essas pessoas, vai ser bom para você. Aí, dentro de um ano, ela vai estar apta a entrar na mansão se você cuidar dela. Quer, meu filho? Quero, claro que eu quero. Eu quero me recuperar de todo jeito que for possível, né? Eu quero me recuperar. E o outro trecho do livro é o que fala daqueles 5 tipos de reencarnação. Porque as consequências, como nós vimos aí, de uma vida desregrada, vai levar a um estado estacionário de progresso. Você basicamente não progride. Você vai ficar ali dentro da Mansão Paz, nessas palestras, mas aquilo não entra na sua cabeça. Você participa do serviço lá de recebendo o atendimento de enfermagem, mas aquilo não entra em você. Você está no estado de progresso, digamos, 0, e você, depois de 10 anos, vai para o 1, no máximo. Então, o livro quer mostrar o outro lado da coisa, de mais movimento, que foi aquele que a gente falou, né? Que foi aquele que a gente falou. O primeiro caso é aquele em que a mulher, ela, que em vida anterior separou um casal através do adultério, tem na vida atual
aquela mulher que ela separou do seu esposo por prática do adultério, agora ela é sua irmã. Agora ela é sua irmã e você vai ter uma prova. Você vai amar o mesmo homem que ela, mas você tem a prova de renunciar aos seus sentimentos, renunciar ao seu amor e até auxiliar a sua irmã no casamento que ela vai ter com esse homem. Porque você tirou esse homem dela na vida passada. Entendeu? Minha filha, entendi. Né? Estou falando como se fosse o ministro Sanzio agora. Chamando todo mundo de filho. Quem dera fosse o Chico Xavier para ter evolução e ficar falando filho, meu filho, meu filho. Aí, entendeu? Entendi. Aí ela vem. Na iminência do casamento, o que acontece? Ela já estava se relacionando com o homem da sua irmã. E aí ele abre a verdade, né? Não, eu não quero me casar com você, eu quero me casar com a sua irmã. Puxa, aí o que ela faz? Vai lá e toma um formicida. Ela toma um formicida, vai vir com Guillain-Barré, vai vir com outras doenças neuronais significativas. E o que decide a espiritualidade superior? Essa sua irmã vai ser agora sua filha. Você tem condição. O que você não fez pela sua irmã, faça pela sua filha. Esse é um peso maior, porque ela vai chorar sem parar. Porque a reencarnação, o intervalo de reencarnação entre uma coisa e outra foi muito curto. Então ela traz todos os sentimentos. Ela não sabe a razão, mas a tristeza ela trouxe. Mas a tristeza passou a reencarnação, superou. E ela chora sem parar, você vai ter que dar conta disso. E aquele esposo que você achou que era o príncipe encantado, ele está com hanseníase. Ele está com hanseníase e você achou que tudo ia ser a oitava maravilha do mundo, e não vai ser. Aguenta esse peso e sobe. Outro caso é o caso do Ildeu, em que ele também de adultério, né? Ele se separou da sua esposa, foi praticar o adultério com duas jovens na vida anterior, depois ficou doente, isso na vida anterior. Ele volta, vê a sua esposa depois de 5, 6 anos, casado com outro, mata esse outro. Ildeu, você vai ser o pai, porque você tirou a vida desse homem. E essas duas mulheres que você desregrou, jovens, em vida anterior, serão agora suas filhas. E o que ele faz? Ama as meninas e odeia o filho. É aquela, né? Complexo de Édipo e de Electra de Freud, completamente explicado pela reencarnação. Essas foram as suas amantes, por isso que você as ama. Esse aí você assassinou na vida anterior, por isso você não gosta do seu próprio filho, nem ele também gosta de você. Mas a reencarnação apaga tudo isso, vocês têm que se recuperar. E o que ele faz? Continua na prática do adultério. E como ele decide se separar da sua esposa e, digamos assim, seguir com a amante, na falsa crença, acho que ele não leu o capítulo anterior do livro, né? Não leu o capítulo da mulher que também praticou adultério e o esposo agora está com hanseníase e a irmã traída é agora sua filha com significativas doenças e não chora sem parar. Não leu. O que vai acontecer? Ele decide assassinar a sua esposa. Mas ela era uma boa pessoa, a espiritualidade superior está tomando conta do caso. Vigia 24 horas do dia a casa. E quando chega o dia em que ele acha que vai assassinar a sua esposa, porque, como diz as questões 459, 457, essas que a gente falou, 457A, 458, não tem pensamento oculto para os espíritos. Nenhum. Mesmo aquilo que a gente quer esconder, eles sabem. E multidões sabem. Aí o que faz o espírito? Faz com que a sua filha veja esse pensamento do próprio pai e ela acorda aos gritos pedindo para o pai não matar. Ela é bem pequena, não fala não mate a mamãe, ela fala não mate pai, não mate papai, não mate, não mate. Né? Não mate papai. E aí eles ali decidem então romper o casamento. Ascensão interrompida. Sabe lá onde ele vai parar, sabe lá os desvios que vai cometer. Essa vida ele não vai recuperar, vai se afastar dos familiares. E se os filhos se desregrarem? E se os filhos caminharem mal? Ele vai carregar um percentual significativo de responsabilidade. É o caso também da Anacleta, no livro Missionários da Luz, que ela não se separa da família.
mas o esposo quer corrigir as crianças. E ela vai lá, passa a mão na cabeça. O pai querendo corrigir, ela vai lá, passa a mão na cabeça. Quando foram jovens, os filhos perdidos na droga, perdidos no alcoolismo, perdidos nisso, naquilo. Aí ela vai reencarnar e sozinha vai ter que dar conta do recado. Porque esses filhos estão lá 40, 50 anos em região umbralina, porque ela não parou de passar a mão na cabeça do marido, agora vai ter que sozinha arcar com as coisas. Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso da interrupção. O terceiro caso é o do Sabino. Lembram? Lembram do Sabino? Um barão com mais de 1 milênio de todas as espécies de crimes possíveis, de roubo, de furto, de assassinato, de aborto, de tudo aquilo. Aí, um determinado dia, ele se arrepende dos erros. Ele era um problema naquela comunidade que ele vivia. Estando encarnado ou desencarnado, ele era um problema. Em determinado dia, ele se arrepende, quem faz a espiritualidade superior tira ele daquele contexto, faz ele reencarnar como um anão, cego, surdo, mudo, paralítico. Né? Passou um pouco, eu vou só me estender aí uns 5, 6 minutinhos, 10 minutinhos só para acabar esse conteúdo. Né? Então, aí ele é o terceiro caso. Ora, e o livro de André Luiz está cheio desses casos. Né? Está cheio desses casos. Um daqueles é no livro No Mundo Maior. Lembra aquela criança de 8 anos no mesmo estado? Quase cega, enxerga quase nada, paralítica, a ponto de não conseguir sentar. Ela tem 8 anos no livro No Mundo Maior, que eu presumo que seja o conde de Assumar, da Revolução de Filipe dos Santos. Presumo, então não vou fazer afirmações. Da Revolução de Filipe dos Santos do século XVIII, em que os brasileiros insatisfeitos com as casas de fundição, que levavam significativo percentual de imposto do ouro em Minas Gerais e obrigava aos brasileiros a adquirir os produtos superfaturados oriundos de Portugal, 2.000 deles, 2.000 brasileiros vão se revoltar e vão à casa do ouvidor-mor, que era o conde de Assumar. Né? O ouvidor-mor na cidade de Mariana. E ele diz que vai apaziguar, tudo bem, vai atender, mas ele depois apazigua a revolta. Ou talvez, também é outra presunção minha, ou eu creio que seja um caso ou outro. Ou é da Guerra de Manaus, Guerra dos Manaus, também no século XVIII, em que João Paz Amaral, ele é recrutado para dar fim naquela revolta dos índios, em que a Juricaba, um índio-chefe, ele reúne mais de 30 tribos, ele se apoia nos holandeses para combater os portugueses. E ele tem mais de 1.000 guerreiros indígenas a seu favor. E João Paz Amaral é chamado para dar fim àquelas práticas indígenas que prejudicavam Portugal aqui na colônia. E João Paz Amaral vai ser responsável pela morte de mais de 1.000 índios. Então, eu fiquei pensando, será que essa criança do livro No Mundo Maior não é o Conde de Assumar ou não é o João Paz Amaral, na Guerra dos Manaus, do século XVIII? Pode ser. O quarto caso é o caso do Adelino Correia. Assassinou o pai em vida anterior, incendiando o pai para ficar com a madrasta. Também, em 5 anos, morre completamente louco. Né? Completamente louco. Mas é recolhido à mansão, trabalha, reencarna. Olha, o seu plano reencarnatório é o seguinte, você vai ter uma equimose tão significativa, você vai se recuperar por essa doença de pele tão grave que você não vai conseguir nem estudar e nem trabalhar. Mas existe um fiozinho de oportunidade para você aí melhorar um pouco essa sua doença. A gente vai te conduzir a um centro espírita desde jovem para você trabalhar lá. Quem sabe a sua doença não abranda um pouco, pelo menos. Chega lá, ele trabalha tanto, ele estuda tanto, ele se torna um veículo de comunicação do espiritismo
a ponto de todos os espíritos daquele centro espírita e outros elevados que vêm de colônias muito elevadas são devedores de Adelino Correia. São devedores de Adelino Correia, porque ele sai atendendo milhares. Ele sai pregando o evangelho para todo mundo, ele tem poucos recursos, mas ele auxilia com aquilo que ele pode. E está todo mundo, toda a casa espírita do plano espiritual intercedendo por ele. Lembram disso? Aí o plano de recuperação dele, que era só através de uma doença, não, vamos trazer coisas futuras, e coisas futuras, que ia ficar para o século seguinte. Aí ele recebe os 2 capatazes e o próprio que ajudaram ele a assassinar o pai, e o próprio pai como filhos. Lembram disso? E o último caso, o caso da expiação, é o caso do Léo, em que na vida anterior ele era um homem, um jovem, muito rico, uma família aristocrata, que tinha um irmão débil mental. E ele se envergonhava do irmão, né? Porque ele dava festas na casa do irmão e não queria que o irmão, linguagem popular, queimasse o filme dele aparecendo na festa, mostrando a sua debilidade psicológica, sendo o irmão consanguíneo dele. Então, ele vai trancar o irmão. E logo depois ele passa também a ter interesse financeiro na parte do irmão. Então, ele quer matar o irmão, mas não tem coragem. O que ele faz? Põe o irmão para dormir ao relento. Toma chuva, toma sol, toma frio, durante um prazo superior a 1 ano. Né? Durante um prazo superior a 1 ano, o irmão não morre. Aí o que ele decide? Eu vou matar meu irmão e vou libertar vocês 2 aqui, escravos daqui da fazenda, e vocês fogem, que eu vou botar a culpa em vocês, tá bem? E eu dou a liberdade para vocês. Combinado? Combinado. Então ele foi lá, apunhalou o irmão e botou a culpa nos escravos que ele mesmo libertou. Ora, no plano espiritual sofre significativamente e ele próprio escolhe passar por uma vida idêntica à do irmão. Só que o irmão já perdoou. Ele renasce com outro irmão, não ele, um outro, que era mau como ele foi, para ele provar aquilo que ele mesmo fez e agora pediu para passar pela mesma coisa no processo expiatório. Então ele veio com a mesma doença psicológica do irmão, só os pais eram amigos dele, os pais morrem, ele fica com o irmão. O que faz o irmão? Toma tutoria. Tomada a tutoria, vai dividir a herança com ele? Não. Não divide nada e vai interná-lo no hospital psiquiátrico. Depois que ele sai do hospital psiquiátrico, com um laudo médico dizendo que ele está recuperado para a vida civil, o juiz diz, não está. Você não está recuperado para a vida civil, esse laudo aí é insuficiente. Você comprou isso aí, ou qualquer coisa assim do tipo. E aí ele vai na porta do irmão, o irmão diz, não, eu não tenho nenhuma moeda para te dar. Nada, não vou te dar nada, pode ir embora. E aí uma alma caridosa se apieda dele, dá para ele a função de vigilante noturno e aquilo que ele fez com o irmão ele vai passar, porque ele vai ter que trabalhar como vigilante noturno nas intempéries da natureza, passando ali o relento frio, até que um dia ele cai com uma hemoptise, vomitando sangue, né? Vomitando sangue, como ele fez o irmão dele passar. E agora ele está expiando num hospital. Os livros de André Luiz estão cheios desses casos de expiações. Né? É o livro Entre a Terra e o Céu, o caso de Júlio. Né? O caso de Júlio que morreu afogado e logo depois reencarna. Com 1 ano, ele vai ter que desencarnar pela difteria. É o caso da irmã Cipriana, no livro No Mundo Maior, em que ela foi abandonada pelo esposo, os 2 filhos ela perdeu para a guerra e as 2 filhas ela perdeu para a prostituição. Processo de expiação em família muito significativo. Ou o livro Nos Domínios da Mediunidade, o caso de Pedro, em que ele roubou a esposa do seu irmão e levou o seu irmão à falência e depois o internou no hospital psiquiátrico. Ora, o irmão se tornou a causa de um processo obsessivo tão grande que o capítulo do livro chama Possessão. Ele tem ataques epiléticos não em função de uma doença física, mas em função do ódio do seu irmão. Ele tem aqueles ataques de epilepsia. Beleza, gente? Então, a gente passou aí 9 minutos, mas
foi esse o resumo aí do livro No Mundo Maior, com outros enxertos de outras obras. Beleza? Vou parar aqui. Paro a gravação? Para ou alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Pode ser, João. Tudo certo. Como é que a gente para aqui?